CBN Campinas. Você é uma pessoa que tem fé e já passou por uma situação em que a fé ajudou você em algum momento difícil? Tem gente que traz o relato até de milagres por meio da cura e da fé, Felipe Pereira. E tem um estudo sendo feito pelo Conselho Federal de Medicina numa comissão para exatamente atestar os efeitos da fé na recuperação de pacientes, no tratamento de doenças. E a gente vai entender como qualificar essas evidências, né, embasadas também na ciência, conversando com a coordenadora da Comissão de Saúde e Espiritualidade, a Rosilane Mercedes Rocha. Seja bem-vinda, obrigada por nos atender, Rosilane. Muito obrigada, nós agradecemos a oportunidade. Bom dia. E entender, né, de onde partiu exatamente essa ideia e a necessidade de trazer isso para essa reflexão. Perfeito. O Conselho Federal de Medicina tem observado que esse tema é um tema no cotidiano dos médicos, né? Várias sociedades de especialidade já trazem esse tema para os congressos médicos e nós temos vários artigos publicados, médicos estudiosos e pesquisadores. Então, o CFM entendeu que há necessidade de fazer uma avaliação de todos esses estudos científicos para que nós possamos saber a qualidade da evidência e, assim, a gente poder trazer para a comunidade médica evidências científicas para que isso seja uma prática na sua clínica diária, mas com fundamentação científica. E aí vocês vão precisar reunir profissionais de diferentes áreas da saúde? Não, na verdade a nossa comissão ela é formada por médicos, médicos que já fazem estudos acerca do tema, e nós apenas temos médicos, mas não são, esse estudo não está relacionado a uma religião apenas, mas são estudiosos e pesquisadores, mas todos médicos. E aí aprofundando já no que existe de comprovação, digamos assim, dessas pesquisas que já foram publicadas. Exatamente, existem pesquisas publicadas em revistas científicas de alto impacto, inclusive, e são esses estudos que nós queremos trazer para a comissão para podermos avaliar. Existem também vários profissionais e vários centros de tratamento que têm encaminhado várias mensagens para a gente, e tudo isso vai ser avaliado também para que nós possamos fazer um compilado dessas experiências e trazermos mais robustez ao nosso estudo. E aí o objetivo final é utilizar desse mecanismo mesmo para tratamento, para algum outro encaminhamento do paciente? Exatamente, para trazer ao médico uma diretriz, né, técnica, para que ele possa ter uma boa fundamentação na sua prática clínica. Hoje já acontecem isso, né? Existem departamentos em sociedades de especialidades que tratam de saúde e espiritualidade. Esses departamentos costumam nortear os especialistas. E o que nós queremos é que todos os médicos possam ter contato com as evidências científicas do impacto que a religiosidade, a espiritualidade, né, a fé, ela tem na saúde das pessoas. Assim como há muitos anos atrás, os médicos indicavam, recomendavam a prática do exercício físico porque era benéfico à saúde, nós já temos algumas décadas provas científicas de que a atividade física sob supervisão, ela precisa fazer parte do tratamento de várias doenças. E isso já é parte da prescrição do médico. Então, nós queremos trazer uma diretriz técnica sobre essa questão da saúde e da espiritualidade para que os médicos possam também nortear a sua conduta médica frente ao tratamento do seu paciente. Que quando a gente pensa em algo espiritual, né, assim, é algo subjetivo muitas vezes, né? Não é palpável, até para
embasar essas evidências, né? Como é que vocês procuram exatamente, né, compor isso? Nós temos alguns estudos, até de Harvard, que traz um N de 80 mil sujeitos de pesquisa, né, digamos assim, mais de 80 mil. Agora, recentemente, foi publicado por um dos membros da nossa comissão o efeito da espiritualidade na saúde da mulher. Então, são realmente vários estudos que nós queremos saber qual foram as variáveis, o número de sujeitos, qual foi o questionário que foi aplicado, enfim. Existem vários critérios dentro do estudo científico para a gente avaliar e saber a qualidade. Obviamente, tudo na medicina, ela começa com a observação. E a ciência, ela tem começo, ela tem meio, mas não tem fim. E nós vamos avaliando dentro de todo esse arsenal de artigos aqueles que estão melhor estruturados e que a gente pode oferecer à comunidade médica. Mas vocês pretendem avançar também em questões práticas, né, acompanhando, de repente, rituais ou manifestações. Manifestações, né? Mesmo, né, de grupos, de oração. Como é que vocês pretendem desenvolver? Nós vamos ainda, depois dessa primeira parte, que seria a diretriz técnica, nós pretendemos propor pesquisas também. E aí nós vamos propor pesquisas estruturadas para avaliar grupos, né, da população que estão em algum centro de pesquisa, e aí nós vamos poder acompanhar. Na realidade, não exatamente não exatamente uma prática religiosa. Não é isso que a gente vai acompanhar, mas a gente vai acompanhar o estudo de uma população que tenha o desenvolvimento da sua espiritualidade, não necessariamente dentro de uma única religião. Isso precisa ficar bem claro. Uhum. E a senhora, na sua vivência, já teve alguma experiência em relação ao trato com o paciente, né, que teve melhoras exatamente pensando ou utilizando-se da fé ou da espiritualidade? Sim, vários. Eu me lembro muito bem, em 1995, eu ainda estava na residência médica de cirurgia geral e me chamou muita atenção um fato que tanto eu quanto os professores, nós estávamos desacreditados daquele paciente e que para nós ele já estava realmente com uma condição muito grave, ele de um câncer avançado, e a família, ela trouxe para a gente um testemunho de fé grande e esse paciente se recuperou. E aí eu quero trazer esse exemplo, mas eu tenho inúmeros outros durante a minha trajetória na medicina de pacientes que trouxeram seus próprios testemunhos de uma melhora, recuperação da sua saúde em virtude do exercício da sua fé. Uhum. E essa discussão de ciência e fé, ela não é recente, né, doutora? E imagino, assim, o desafio também de trazer isso numa composição que seja algo, né, para ser disseminado mesmo com os profissionais médicos. Exatamente, não é de agora, é de muitos anos atrás, né, e a gente entende que tudo acontece no tempo certo. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele quer trazer todas as evidências científicas para que o que a gente fala, que é observacional, o que é uma casuística pessoal de cada médico, nós queremos trazer para a população que realmente existe evidência científica e que isso tem uma influência grande, tanto na prevenção de adoecimento, que é uma realidade, quanto também na recuperação, na melhora da evolução clínica dos pacientes que estão sendo assistidos. Uhum. Existe um apontamento aqui do nosso ouvinte que ele coloca aqui, né? Tá falando em questões de evidências, né? E aí ele relembra aqui o episódio da pandemia em que as evidências científicas foram relegadas em prol de uma prática médica que não foi bem embasada. Como é que a comissão vai encarar essa fundamentação com a discussão espiritualidade, né, e saúde? É exatamente o que a gente já falou aqui, né? Os estudos vão ser analisados
para que nós possamos apresentar à comunidade médica, à população, quais são as evidências, qual é o nível de evidência, porque existem mais do que um nível de evidência, né? A gente, quando fala de qualidade da evidência, ela varia. E em relação à pandemia, o Conselho Federal de Medicina ele não indicou nenhum tipo de tratamento. Nenhuma pandemia, nenhuma doença, nenhuma epidemia, ela muda o que está no Código de Ética Médica. O que o médico causar de dano por ação ou omissão ao seu paciente, ele vai responder por isso. O que o Conselho Federal de Medicina, no meio de uma situação catastrófica, da maior tragédia que a nossa geração vivenciou, é exatamente que o médico precisava buscar fazer o melhor pelo seu paciente, dividindo com ele a responsabilidade, a autonomia da decisão compartilhada. Em nenhum momento, volto a dizer, o Conselho Federal de Medicina apontou nenhum tipo de tratamento que tivesse que ser adotado pelos médicos, mas acompanhar a evolução daquelas descobertas que estavam acontecendo ao longo da pandemia. E graças a Deus, nós tivemos muitas vitórias dentro daquilo que foi possível, obviamente, com o trágico número, infeliz e triste número de perdas que tivemos, todos nós, inclusive em nossas famílias. Agora, doutora, uma outra coisa que talvez uma outra barreira que talvez precisa se ultrapassar é a do próprio preconceito dos profissionais com relação às crenças, enfim, à fé, seja por ser de outras crenças ou coisas do tipo. Já se deparou com uma situação como essa durante essa pesquisa, esse levantamento? Então, essa pergunta é extremamente importante, porque nós não vamos aqui tratar sobre a filiação religiosa. Todas são respeitadas, inclusive na comissão há pesquisadores de diferentes credos religiosos. Existem pessoas que não têm filiação religiosa, mas que elas acreditam em um poder maior, num sagrado, em uma condição maior de poder sobre o universo, e elas acreditam e elas professam isso. Então, na realidade, nós respeitamos todas as religiões e o que nós queremos saber dentre a população, de acordo com o voluntariado delas se afiliarem a várias religiões, o quanto que isso traz de benefício para a sua saúde. E isso nós não estamos discriminando nenhum tipo de religião. E entender também se existe um prazo, né, para esse levantamento, para essas discussões, porque é isso, né, como a gente falou, já vem sendo discutido há muito tempo, mas dentro da comissão, o que vocês estão planejando? Teremos agora, em maio, já na primeira quinzena de maio, uma reunião, e a gente vai apresentar os conceitos existentes já na literatura científica sobre o que é espiritualidade, colocando todos os membros da comissão, digamos assim, na mesma linha de entendimento conceitual, e apresentar ali já os estudos que nós já selecionamos. A partir disso, nós vamos começar a trabalhar numa diretriz. Eu acredito que até o final do ano nós teremos uma diretriz para apresentar. Realizaremos também webinários e fóruns, traremos também a experiência que existe em outros centros de assistência à saúde em outros países e que tratam de saúde e espiritualidade. Acho que dá para a gente resumir toda essa conversa aqui, mostrando que o Conselho Federal, enfim, a categoria médica não está fechada apenas aos conceitos médicos e apenas à literatura médica, e que observa uma tendência cada vez maior trazida pela população em alguma forma, né, doutora? Sim, é a medicina observacional, é isso mesmo. É essa experiência que nós tivemos também, a grata satisfação de receber de vários pacientes, de pessoas da população que procuraram as redes sociais do CFM, as nossas próprias particulares, trazendo testemunhos variados, grupos de profissionais também da área da saúde, que também já participam em seus serviços dessa prática junto aos pacientes, enfim. E temos também no exterior serviços que tratam desse tema e que nós queremos trazer. Então, nós estamos, assim, nesse momento, iniciando
todo esse estudo para fundamentar uma diretriz para toda a população e para os médicos, principalmente, que é a nossa atribuição. E queremos ter notícias também desse processo, viu, doutora Rosilane, para que a gente possa compartilhar, né, também com os ouvintes da CBN. E agradeço. Excelente. Por estar hoje aqui com a gente. A Rosilane Messias Rocha, a coordenadora da Comissão de Saúde e Espiritualidade do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigada e até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigada a todos. 10h28. CBN Campinas. Oferecimento Recap.